Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Essa semana, meu convidado é o sociólogo Celso Rocha de Barros, doutor por Oxford e colunista da Folha de São Paulo. No Twitter responde pelo @NPTO. O Celso é alguém que eu gosto de convidar de vez em quando, porque ele é bom de botar o tabuleiro político na mesa. A gente está a um ano das eleições presidenciais. Como é que estão as forças políticas? Como é que estão os partidos? Como é que estão os candidatos? Vai ser mesmo Lula ou Bolsonaro? Quais são as chances dos tucanos? Quais são as chances de Ciro Gomes? Como que cada um desses jogadores políticos, tanto os partidos quanto os candidatos, estão se colocando e quais são as chances de cada um vir a crescer, vir a decrescer? Como é que está o jogo? O Celso responde depois da vinheta. Celso Rocha de Barros, muito obrigado por ter aceitado esse convite mais do que insistente, meu. Pô, eu que agradeço, Pedro. Valeu mesmo, sempre um prazer. Cara, eu quero que você me ajude a botar as peças no tabuleiro de xadrez para a gente entender como é que estamos para 2022. É claro que não é um retrato de como 2022 será, mas é o que a gente consegue ver daqui a um ano da eleição, né? Daqui a exatamente um ano a gente vai estar entre o primeiro e o segundo turno. Então, Celso, eu queria começar com os partidos antes da gente olhar para os candidatos. A gente tem uma novidade aí, né? Que é esse super partido de direita que tudo indica vai ser formado. Os partidos já toparam. PSL e DEM se juntaram, formando a União Brasil. O que é esse partido? Como é que você vê esse partido? Ele não é o velho PFL mais, né? Não, ele seria... eu acho que o perfil dele seria mais ou menos do velho PDS, né? O partido o descendente da Arena dos anos 80, né? Assim, o descendente mais direto. O sucessor mais direto em termos de genética, digamos assim, da Arena é o PP. Isso. Mas eu acho que a fusão do DEM com o PSL, que é mais conservador do que o DEM, eu acho que o perfil ideológico deve ser daquele, é um partido de direita, claramente de direita, não necessariamente extremista, né? Você pode ser um partido de direita, enfim. E que pretende ter um perfil mais ou menos definido. Tentaria ocupar esse espaço que algumas pessoas são frustradas porque o Bolsonaro nem tentou ocupar, né? Que seria um partido seria um espaço de uma direita bem direita mesmo, mas dentro da democracia, né? Enfim, que é uma coisa que o Bolsonaro nem tentou fazer, mas tinha gente que tinha esperança que ele fizesse. Esse partido eu acho que vai tentar ser um pouco assim, vai tentar ser um pouco uma opção para o eleitor conservador, indiscutivelmente conservador, mas que também não é golpista, uma coisa que vai. Vamos ver se eles conseguem fazer isso, né? Até porque tem divisões bem sérias dentro dos partidos, como se pode ver agora pela questão de quem vai ser a liderança do Rio de Janeiro. Que está uma briga, porque aparentemente tem gente querendo botar o Vaguinho, e o Vaguinho é bolsonarista, né? É um cara dessa direita radical do Rio, bem esquisita, né? Enfim. Então, assim, se você é um político de direita tradicional, que quer ter votos, por exemplo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enfim, você ter uns companheiros, você ser liderado, seu partido ser liderado por uns caras tão próximos do bolsonarismo e inclusive com acusações, enfim, não é muito bom, né? Então, não sei como é que eles vão fazer isso. É sempre bom lembrar que no PSL ainda tem uns bolsonaristas die-hard lá, uns bolsonaristas fanáticos que ainda não arranjaram outro lugar para ir, que é aquele Biaquices, aquele pessoal. Esses caras vão sair, certamente, desse partido. Para onde eles vão, a gente não sabe. Então, assim, a gente ainda não... Eles vão ter que fazer uma costura aí, política razoável. Porque eu imagino que São Paulo deve ficar um pouco para o PSL e o Rio um pouco para o DEM, que já é forte aqui, né? Então, eu acho que é possível até eles fazerem essa costura. Agora, eu acho que o perfil deve ser de um partido de direita mais ou menos ideológico, e o que eu quero dizer com ideológico é que se a esquerda ganhar, eles provavelmente ficam na oposição.
Ou seja, então você enxergaria nisso uma diferença em relação ao PP. O Sem PP dúvida. é um partido que toparia estar no governo Topa Lula. qualquer coisa, exatamente. São os partidos que não tentam eleger o candidato à presidência da República. O sistema partidário brasileiro tem uma especialização. Tem os partidos que tentam ganhar a presidência da República, como PT e PSDB, e agora, seja lá qual for o partido que o Bolsonaro vai lançar, enfim, ou a Rede, né, enfim, que antes era o PSB, sei lá. E tem os partidos que vendem apoio a quem quer que ganhe a presidência. O PP é um dessa segunda categoria de partidos, que seria o MDBismo puro, né? Assim, e o PMDB seria uma espécie, como o Marcos Nobre sempre fala, uma espécie de modelo para esses caras, né? Assim, um partido que tem uma bancada grande, não consegue eleger o presidente, mas ele aluga essa bancada para quem ganhar a eleição. E eu acho que o partido do Kassab é muito mais parecido com o PMDB do que com essa nova fusão. O Kassab apoiaria um governo do PT sem o menor problema. Já apoiou, inclusive. Sim, mas deixa eu fazer uma provocação para você. Eu gosto do conceito de MDBismo do Marcos Nobre, mas eu acho que o PP tem uma diferença aí, porque me parece que tanto o MDB quanto o PSD do Kassab mostraram espinha dorsal na questão da democracia. O PP não está nem aí. Você tem razão. Isso é verdade. Tipo, o MDB não se comprometeu com o bolsonarismo. Ele poderia ter ido buscar eles, mesmo apagado, me parece que... Não, veja... Você tem razão. Não sei se eu estou necessariamente surpreso por isso, mas não é uma expectativa que eu tivesse de que ainda tivesse algum resquício do espírito do velho MDB de oposição à ditadura. Mas há, né, Celso? Eu acho que sim. E eu acho que tem uma questão também que é o seguinte: se você tem um partido, não interessa qual é a ideologia dele, se fecharem o Congresso, você não é mais nada, entendeu? Assim, se tiver um golpe de Estado, você ser deputado não quer dizer mais a mesma coisa. O governo não precisa negociar com você mais. Então, eu acho que o MDB e o PSD são partidos democráticos, como você notou. Eles podem jogar de um jeito meio esquisito, mas eles jogam democracia. Entendeu? Eles estão aqui para disputar voto, para negociar apoio parlamentar dentro da regra, que os governos precisam de apoio parlamentar. Então, você tem razão. E o PP foi enfim, só faltou fazer uma declaração de apoio ao golpe, né? Mas, como você disse, não demonstrou a menor disposição de se opor. Isso aí você tem toda a razão. Foi uma diferença notável entre os três partidos. Eu concordo com você. Pois é. Então a gente fica nessa situação em que a gente tem esse partido de direita, a União Brasil, que é um partido, que é um senhor partido, né? Mais de 80 deputados federais. A gente não sabe se ele continua com esse tamanho, até porque a bancada do PSL tem esse tamanho por ter sido eleita no arrastão do bolsonarismo, mas é um concorrente para o PP, né? Tipo, ideologicamente, eles parecem estar no mesmo lugar. Concordo. Com a diferença que você chama a atenção de que você acha que a União Brasil é um partido que vai jogar um jogo ideológico. Estará à direita no Congresso. Eu acho que sim. E se o PT ganhar, eu acho que eles vão querer fazer oposição. Você acha que é um partido que pretende lançar candidato à presidência? Não, né? Eu acho que não esse ano. Acho que esse ano não. Assim, eu ficaria surpreso. Pode lançar, porque, enfim, tem aqueles jogos também. Né? Você lança um cara que tem 4%, você negocia apoio de segundo turno, enfim. Pode lançar nesse espírito, mas assim, lançar com ambição de ganhar, eu acho que não. Pois é. Então vamos... A gente tem um desenho aí. O PSD pareceu, no início do segundo semestre, agora estou falando do partido Kassab, pareceu, no início do segundo semestre, ter se tornado um partido cada vez mais importante no jogo político. O Kassab se tornou, de certa forma, em Brasília, uma espécie de eminência parda. Claro. Né? Nada acontece sem Gilberto Kassab. Deve ter sido... Eu achei muito curioso esse movimento ao redor do 7 de setembro por parte do Kassab,
Porque o Kassab é aquele político que fala o tempo todo com o jornalista em off. E aí, num determinados momentos, ele escolhe dar um monte de entrevista. Sim. E antes e depois do 7 de setembro, nos dias antes, nos dias depois, ele começou a dar entrevista para todo mundo, dizendo que estava pensando em impeachment. E as peças começaram a se mover em Brasília na direção do impeachment, ainda mais quando claramente o Bolsonaro foi lá fazer discurso dizendo que ia se recusar a obedecer a ordem do Supremo Tribunal Federal. Aquele momento, quando o presidente da República declara comportamento golpista, que vai violar o juramento da Constituição, acabou. As engrenagens começaram a travar, aí entrou o Michel Temer. Enfim, essa é uma outra história. A impressão que eu tenho é que o Kassab já estava ali numa posição de Geraldo Alckmin vai ser candidato a governador de São Paulo pelo PSD, o Rodrigo Pacheco vai ser o candidato à presidência da República pelo PSD, o partido vai crescer para cacete, e de repente aparece essa União Brasil. Me parece que aí o Pacheco começa a pensar de novo, o Alckmin começa a pensar de novo. Não, é isso. Deu uma embaralhada nesse jogo, né? Foi sim. O Alckmin era o principal trunfo do Kassab para fazer o PSD dar um salto, né, de importância. Ter o governador de São Paulo, né? O governador de São Paulo é outra história. Né? Então, eu acho que você tem toda a razão. O Kassab, eu acho que ele continua bem posicionado no jogo político, mas ele perdeu um pouco perdeu um pouco o espaço, né? Ele vai ter que dividir esse espaço com mais gente, com a criação do novo partido. Eu acho até que... Eu acho que ele tem essa vantagem de poder dizer para os parlamentares: se a esquerda ganhar, você não deixa de ser governo, se você entrar no meu partido. Por outro lado, ele perde um pouco a coisa ele diminui a chance dele conseguir filiar políticos que gostariam de ter um perfil um pouco mais ideológico, que eu acho que é o caso do Alckmin. O Alckmin não é um extremista de jeito nenhum, não sei o quê, mas é um político de centro-direita, que eu acho que gosta de ter essa cara mesmo, gosta de ser de um partido assim. Então, eu entendo que o Alckmin fique meio abalado, meio dividido entre as duas opções. Então, você tem toda razão. Eu acho que o novo partido dificultou a vida do Kassab. Uma coisa interessante do Kassab no 7 de setembro é que todo mundo lembra que o Kassab largou o governo Dilma, faltando quantos dias para a votação do impeachment? Acho que 2. Assim. É verdade. Acho que foi na sexta-feira. Então, assim, quando o Kassab ameaça romper com o Bolsonaro, todo mundo ficou... Bom, acabou, porque esse cara só rompe quando a coisa realmente... Entendeu? Já foi para o buraco de vez. Então, assim, de fato, assim, a movimentação do Kassab foi muito uma coisa que orientou a interpretação das pessoas sobre o 7 de setembro. Né? Quando todo o pessoal viu um cara que sabia o que estava acontecendo, como o Kassab, que certamente tem informações melhores do que todos nós aqui juntos, claro, falando: olha, eu vou sair daqui porque isso aqui deu errado, entendeu? Todo mundo viu que o negócio era sério mesmo. Assim, aquela tentativa de fazer assim, esse discurso tradicional de o Bolsonaro só faz bravata, essas coisas. Quando eles viram essa movimentação de gente como o Kassab, todo mundo viu: opa, é de verdade. O Kassab sabe que o Bolsonaro realmente tentou fazer uma palhaçada qualquer e que não dá mais. Mas eu concordo com você que assim, a criação do novo... Agora, o União Brasil tem uma coisa que é muito difícil. Se o Bolsonaro não acabar, o que eles fazem? Entendeu? Porque assim, se o Bolsonaro perde a eleição que vem, tranquilo, eles vão ser o partido de direita brasileiro. Entendeu? Eles vão, inclusive, receber os órfãos do bolsonarismo. Isso aí deve ser o principal plano deles. Mas e se o Bolsonaro não acabar? Entendeu? Se o bolsonarismo consegue formar um partidinho dele de um tamanho razoável, quanta gente desse União Brasil eles conseguem pegar? Entendeu? O principal bode na sala da direita é o Bolsonaro. Assim, a principal dificuldade para resolver qualquer coisa dentro da direita brasileira é o Bolsonaro. Porque você faz um partido que você quer que seja mais ou menos organizado e tal, o governo Bolsonaro chega e ele tem apoio de agronegócio, tem apoio de militar, tem apoio de vários setores ligados aos conservadores, faz ofertas para os seus parlamentares e leva. Então, assim, você vê o Partido Novo, que durante um tempo o Amoedo tentou dar uma independência ao partido e teve uma rebelião lá contra ele, dentro do Partido Novo. Entendeu? Então, assim, enquanto tiver um governo de direita no poder, você fazer um outro partido de direita é difícil. Assim, não é tranquilo, não, porque as ofertas de cooptação
para levar seus membros embora vão ser pesados. Então vamos falar sobre o bode na sala. Vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro. Opa. Cara, todas as regras que eu conheço de ciência política, todas as leis que você conhece, todos os modelos, tudo que a gente achava que a gente entendia do Brasil, quer dizer, você não, né? Tudo que eu achava que eu entendia do Brasil já está no chão. Estou tentando recolher os cacos e ver se sobra alguma peça, porque a pior inflação desde o real, 600 mil mortos, gente com fome pedindo dinheiro na rua. E você vê que não é... Cara, há muito tempo que eu não via no Brasil o tipo de pedinte que a gente está vendo. Está em quantidade. Exato. E é, obviamente, gente em estado de miséria. Entendeu? Esse país está num nível de desemprego. O cara tem até um quarto de pessoas, de eleitores, dizendo que o governo é bom e ótimo. Olha, o Fernando Henrique não teve essa boa vida quando teve crise, a Dilma não teve essa boa vida quando teve crise, o Collor caiu. O que justifica... O que você acha que o Bolsonaro descobriu que a gente não tinha visto? Então, eu acho que a primeira coisa são os militares, né? Assim, se você for perguntar por que ele não cai, porque não é para ele ter caído agora, ele pode ter caído há um ano atrás. Não, tudo bem, mas aí você está me dando uma resposta política, que me interessa também, mas eu estou tentando entender antes. Você quer saber os 25%? Por que eles apoiam? Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte: esses 25% são brasileiros de direita. Tá. E que acham muito bom ter ganho a eleição. Essa é a primeira coisa. Eu acho que assim, você ganhar a eleição... Por exemplo, o que fez o Lula ultrapassar o Brizola na liderança da esquerda brasileira na virada dos anos 80 para os anos 90, é que o Lula passou a se dar muito melhor nas pesquisas. Assim, entendeu? Então, os eleitores querem que suas propostas sejam implementadas, querem ganhar a eleição. Então, o fato do Bolsonaro ganhar a eleição... Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, em 2018, a última vitória da direita numa presidencial fazia 20 anos, foi em 98. No Collor. Então, assim, foi o FHC2, o segundo FHC. 98. Mas você considera aquilo uma vitória da direita? Ah, sim. Foi em quem a direita votou, né? Enfim. Tá. E antes disso, e depois disso, não teve mais nada. Quer dizer, então, eu acho que tem uma percepção, por exemplo, da elite econômica, etc., que o Bolsonaro é o cara que conseguiu ganhar a eleição. Entendeu? Assim, ele não é o cara que a gente sonha, não é o cara que a gente gostaria de ser. A gente preferia ser liderado, sei lá, por um cara mais como o Meirelles, enfim, alguma coisa assim. Mas o Meirelles teve 1%, o Bolsonaro teve 60%, então a gente vai com o Bolsonaro. Tá? Então, eu acho que isso é uma coisa. Eu acho, por exemplo, qualquer governo de esquerda, eu acho que oscilaria em torno de 20% também, na maioria das situações. A Dilma só caiu abaixo disso quando veio o estelionato eleitoral, que ela deixou com raiva os eleitores de esquerda. Assim, ela perdeu eleitores do PT. Mas eu acho que, assim, em parte, esses 25% são simplesmente pessoas de direita, pessoas que querem ganhar e que acham que pode não achar o Bolsonaro lá, enfim, né, o que eles mais gostariam de ter na vida, mas é um cara que é do lado deles e vence. Isso eu acho que é um dos fatores. Eu acho que tem uma porcentagem, dentro desses 20%, certamente tem um subconjunto que é golpista mesmo. Tem um pessoal que é isso aí, que gosta mesmo da ditadura militar, que gostaria que o Bolsonaro, que talvez até esteja decepcionado com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não deu um golpe de Estado ainda. Assim, eu tenho certeza que teve gente, eu não acho que a maioria dos eleitores dele, de jeito nenhum, que votou no Bolsonaro para ele dar um golpe de Estado, assim, na esperança que ele fizesse isso. E isso é um problema, naturalmente, para a democracia brasileira, né? Assim, porque essas pessoas sempre existem em todos os países, entendeu? Só que, se a democracia estiver funcionando bem, eles ficam trancados lá num cantinho lá, e como eles não têm opção eleitoral e majoritária, eles acabam tendo que votar no moderado do lado deles. Entendeu? É que nem, sei lá, você tem um cara lá que é stalinista. Sempre, todo lugar do mundo tem algum maluco que entendeu? Mas, assim, como o Stalin não consegue organizar um partido grande, ele acaba tendo que voltar na centro-esquerda chorando de raiva, enfim, mas é isso.
E o que aconteceu no Brasil é que houve uma crise da democracia e esses caras, que antes estavam trancados no seu cantinho, votando, chorando de raiva, viraram os líderes de um campo político expressivo. Então, assim, eu acho que a principal coisa para você entender os 25% é isso. Esses são os brasileiros de direita e o Bolsonaro conquistou a liderança da direita. Ele conquistou, ele de fato briga pelos interesses do agronegócio. O agronegócio ainda é solidamente bolsonarista. Apesar de tudo que aconteceu. Eu acho que a única coisa que realmente faria o agronegócio romper com o Bolsonaro seria se ele rompesse relações diplomáticas com a China, alguma coisa assim. Que aí realmente quebrou o agronegócio brasileiro. Mas fora disso, eu não vejo como eles vão. Eles não vão arranjar um outro cara que tope desregulamentar meio ambiente como o Bolsonaro faz. Eles não vão arranjar um outro cara que tope armar a população rural como o Bolsonaro faz. Então, assim, eu acho que esses setores de direita, essa base social da direita, o Bolsonaro está sabendo jogar, sabendo cooptar essas pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, o Guedes é um desastre como ministro da Fazenda, não consegue entregar resultado nenhum. Mas a leitura dentro da elite econômica brasileira é que ele ainda é melhor do que as alternativas. Entendeu? Então, enquanto for isso, o Bolsonaro ainda vai manter boa parte da elite brasileira no bolso. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que está acontecendo, que é o interessante, é saber como é que o Bolsonaro, que é mais extremo do que o direitista médio brasileiro, está conseguindo se manter na liderança da direita brasileira. E, inclusive, boa parte dos candidatos de terceira via não são terceira via coisa nenhuma, são a primeira via. São os caras que estão tentando recuperar a direita para a moderação, né? Para centro-direita, que é, obviamente, muito válido e seria ótimo se acontecesse. Mas, assim, mas é difícil, porque agora o cara tem a máquina federal na mão, assim, ele pode chegar... como eu disse, você quer fazer o seu partido lá de direito independente e de princípios, mas o Bolsonaro chega e oferece uma isenção fiscal para o empresário que você ia recrutar, entendeu? Aí você se ferrou. Entendeu? Então, assim, eu acho que se o Bolsonaro perde a eleição, aí que eu tenho curiosidade de saber o que acontece com ele. Entendeu? Porque pode ser até que ele continue popular, porque a crise brasileira continue, a democracia continue mal, etc. Mas eu acho que se essas coisas se estabilizarem, aí eu tenho a impressão que muita gente aí larga ele na primeira oportunidade. Entendeu? Fala assim, olha, cara, a gente gostava de você porque você ganhava eleição. Entendeu? Assim, você ganhava eleição, bacana. Então, você não ganha mais eleição, tchau. Entendeu? Quer dizer, você acha que existe a possibilidade de o Bolsonaro não ter uma sobrevida como Donald Trump está tendo? Eu acho possível, sim. Eu acho possível, sim. Depende muito... eu acho, até porque até a bagunça que é o sistema partidário brasileiro, eu acho mais fácil reorganizar a direita partidariamente depois do Bolsonaro do que destrampizar o Partido Republicano. Porque o grande feito do Trump não foi conquistar a presidência dos Estados Unidos, foi conquistar o Partido Republicano. Isso é que foi uma manobra política assim, realmente muito ousada, muito arrojada e que ele conseguiu fazer. Entendeu? Aquilo foi muito impressionante. Ele tem a fidelidade de 30% da base do Partido Republicano. Exato. E isso controla as primárias. Exato. Aí tudo quanto é deputado, todo mundo é apavorado com ele, né? Não, e aí, assim, um cara que provavelmente é uma pessoa razoável, entendeu? Assim, o cara não é maluco, mas ele tem que mentir que acha que o Biden roubou a eleição, entendeu? Porque senão o Trump briga com ele e ele perdeu a primária lá do estado dele. Entendeu? Então, assim, a diferença fundamental que eu acho do Trump com o Bolsonaro é isso. O Trump conseguiu botar o pé num mega partido, né? Que talvez seja o partido mais poderoso do Ocidente. Então, assim, é realmente difícil se livrar do cara depois disso, entendeu? O Bolsonaro não botou o pé no sistema partidário direito. Né? Ele podia ter posto, ele estava com a faca e o queijo na mão para pegar aquele PSL e fazer dele um grande partido, mas ele não quis, porque ele não está interessado em jogo parlamentar. Né? Assim, acho que foi o Bruno Bogossian que falou que a eleição do Bolsonaro é plano B, né? Ele quer dar um golpe de Estado. Então, assim, agora, o outro lado disso é que eu acho que se ele acaba agora, eu acho que não vai ter um grande partido comprometido com a causa bolsonarista. Ninguém vai precisar, para ser candidato do União Brasil agora, elogiar o Bolsonaro. Como no Partido Republicano, o pessoal precisa elogiar o Trump. Tá? Eu acho isso. Eu acho que realmente a sobrevida do Bolsonaro vai ser mais difícil, se ele perder. Antes da gente ir para a esquerda, antes da gente ir para o Lula, a gente está falando muito de centro, de direita, e do eleitor de direita e tudo mais. A gente já chegou à conclusão de que existe uma direita partidária, que existe um centro partidário e que existe uma esquerda partidária no sistema político partidário brasileiro.
você enxerga no Brasil um eleitor de centro? Então, eu acho que isso é assim, naturalmente, essa coisa de dizer que a pessoa tem uma posição de centro é meio esquisita, porque dá a impressão que o cara sempre faz a média e tira a sua posição daí, né? Seria um cara meio maluco, né? Assim, enfim, sei lá. Mas naturalmente existe o eleitor do centro no sentido de que, pela definição de esquerda e direita, tem gente ali que está no meio daquele negócio ali, certo? Tanto que às vezes o sistema ideológico se desloca, como se deslocou no Brasil de 2018 para a direita, e os caras que eram de centro até outro dia viram centro-esquerda, viram alguma outra coisa, porque a janela muda. Aham. Eu acho que boa parte do eleitorado tem posições razoavelmente moderadas. Entendeu? Agora, eu acho que a chave, por exemplo, o pessoal da terceira via que está querendo descobrir é se teria um eleitorado consistente do nem-nem, né? Nem Lula nem Bolsonaro. Isso eu acho difícil. Eu acho que o cara que rompeu com o bolsonarismo para o centro e o cara que rompeu com o PT para o centro não são necessariamente a mesma pessoa, não. Eu acho que pode ter diferenças, tem diferenças bem grandes do cara que está um passo do PT em direção ao centro e o cara que está um passo do Bolsonaro em direção ao centro. Assim, não é trivial você amarrar essas preferências todas. Esse terço que está no meio dos dois é menos homogêneo. Eu não sei se é menos homogêneo, não. Vou me corrigir. Ele tem mais opções estratégicas na hora de votar e na hora de fazer política do que os caras que estão nos terços na esquerda e na direita. Entendeu? Assim, por exemplo, no PT mesmo, não precisa nem sair por partidinhos pequenos de extrema esquerda, mas no PT tem gente muito mais radical que o Lula, mas ele não tem o que fazer, cara. O que ele vai fazer? Ou ele vota no Lula ou ele fica em casa. Então, assim, o Lula não precisa nem prestar muita atenção nele. Entendeu? Não precisa nem se preocupar muito em satisfazer esse cara, porque o que ele vai fazer se não votar no Lula? Claro. E da mesma forma, um monte de gente na direita vai votar no Bolsonaro, porque se não vai votar no Bolsonaro, vai votar em quem? Quer dizer, o cara até talvez preferisse votar num cara com aquelas ideias que fosse menos, enfim, palhaço, enfim. Mas não tem jeito. Ele vai ter que votar no Bolsonaro. Esse pessoal do terço central, o cara pode ir para um lado ou para o outro, enfim. Eu acho que é mais difícil você forçar essas pessoas numa candidatura só. Entendeu? Então, por exemplo, você pegar, por exemplo, o Eduardo Leite. O Eduardo Leite deve pegar eleitores ali que não gostam nem de um nem de outro. Mas se ele não conseguir entrar em um dos dois, assim, se ele não conseguir, por exemplo, furar a bolha bolsonarista e pegar eleitores de direita que antes eram do PSDB, eu acho que ele não tem chance. Eu acho que a terceira via não consegue ganhar só com o eleitor nem Lula nem Bolsonaro, não. Pois é, que se a gente divide os números do segundo turno da eleição de 2018 em números... É claro que existe 10 milhões de diferença de votos entre Haddad e Bolsonaro, e 10 milhões de votos não é pouca coisa. Sem dúvida. Mas, se você arredonda, você vê nitidamente que é um terço, um terço, um terço. Um terço votou no Haddad, um terço votou branco nulo, um terço votou Bolsonaro. Quer dizer... O eleitorado nem, o eleitorado que realmente foi à urna e rejeitou os dois nomes, o 13 e o 17, não é pouca gente, não. Sem dúvida. É uma quantidade imensa de pessoas. Claro. E você tem uma turma que certamente votou no Bolsonaro e que tomou horror ao cara. Exatamente. Eu acho que esses caras, sim, são a esperança da terceira via. Porque essa turma do voto nulo, o cara pode ter votado nulo, o cara que votou no Haddad, provavelmente com 5 ou 6 motivos, você explica o voto de todo mundo que votou no Haddad. Com 5 ou 6 motivos, você explica o voto de todo mundo que votou no Bolsonaro. Os votos para explicar esse voto nulo devem ser 30, 50. Entendeu? Tem o cara que encheu o saco de política, tem o cara que não quer votar em ninguém, tem o cara que viu o negócio da Lava Jato e falou, não acredito mais nisso. Tem o cara que acha que ele é de esquerda, mas não gosta do PT. Tem o cara que é de direita, mas não gosta do Bolsonaro. Enfim, eu acho que a diversidade dentro desse grupo é muito grande. Assim, você tentar fazer uma média do perfil dessas pessoas para fazer uma candidatura, eu acho que é muito difícil. Principalmente que, por exemplo, os caras se desiludiram de política, provavelmente vão continuar desiludidos de política. Quer dizer, se o cara estava desiludido de política em 2018
não aconteceu nada nesses últimos anos para ele recuperar sua fé na política, certo? Assim, ele falou, não, eu estava desiludido, mas aí pô, eu vi a condução do Bolsonaro na pandemia, eu falei, e agora sim, né? Talvez uma pequena parcela, porque eu também acho que o cara desiludido da política é um cara apolítico, né? Ele não é um cara já muito engajado em política. Propenso a entrar, exato. Talvez uma pequena parcela tenha ficado preocupado com a ameaça à democracia, mas eu concordo que nesse tipo de gente vai ser uma pequena parcela, não vai ser. Sim. Vai ser uma quantidade de gente. Eu conheço muita gente que votou nulo. Conheço muita gente. E todos votaram tipo Bolsonaro não dá e no PT de jeito nenhum por conta do que o PT fez. Não sei se é um raciocínio mais adequado perante um cara como Bolsonaro, mas eu conheço uma quantidade imensa de pessoas que e de todas essas pessoas eu não conheço um que se vire e fale entre Lula e Bolsonaro eu vou fazer a mesma coisa. Pois é. Todo mundo diz esse perfil de gente se vira e fala putz, se não tiver escolha vai ter que ser Lula, mas eu vou odiar esse voto. Não, exato. O cara vai votar chorando de raiva. No primeiro dia vai estar se filiando a um partido de oposição. Então. Mas, enfim. Depois que você vê o que o Bolsonaro fez, né, a coisa fica mais difícil. A não ser que você tenha realmente uma coisa muito visceral, não só anti-PT, mas de direita mesmo. Se você realmente tem uma concepção de... ou está provavelmente ligada, talvez, ao seu grupo social, ao seu interesse, por exemplo, o caso do agronegócio, né? Não é só visão de mundo, né? Tem uma questão de... Claro. Então, tem um pouco de visão de mundo também, mas assim... eu acho, mas o que eu acho assim, se o cara tentar ser o candidato dos caras que votaram nulo, eu não vejo muito como ele chegar no o que é o mínimo denominador comum. Assim, não acho muito fácil fazer isso, não. Assim, por exemplo, nesse voto nulo, tinha uns caras que concordavam com o Bolsonaro em tudo, menos ele ser golpista. Entendeu? Tinha os caras que achavam assim, não, eu sou direitão, tal, mas eu sou democrata. Quer dizer, assim, esse cara vai votar na direita de um jeito ou de outro. Esse cara não quer votar no centro, entendeu? Pode até votar, assim, contra o PT, por exemplo, no segundo turno. Mas aí o cara tem que chegar no segundo turno. Esse cara, terceira via, no segundo turno, deve ser um bom candidato, enfim. Mas mas para chegar no segundo turno é muito difícil, né? Ele tem que ser a primeira opção de um número razoável de pessoas. Assim, e eu acho que a melhor esperança da terceira via realmente é o Bolsonaro se dar mal, entendeu? Tanto que eu fiquei meio impressionado que eu vi alguns colegas meus que são entusiasmados pela coisa da terceira via, quando o Temer apareceu na briga, tentando apaziguar o Bolsonaro, e alguns colegas ficaram felizes, falaram, olha só, cara, ajudou a democracia. Eu falei, não, cara, ele não ajudou a democracia nenhuma, ele ajudou o Bolsonaro a não cair e ele afundou vocês, cara. Assim, porque a melhor esperança de vocês era o Bolsonaro se ferrar, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que a melhor esperança da terceira via, sem dúvida, é realmente o Bolsonaro cair mesmo. Não necessariamente ser deposto, sofrer impeachment, mas desabar nas pesquisas, de modo que uma parte da direita... Porque esses 25% não são todos extremistas. Assim, pelo menos, é possível até que alguns deles tenham se convertido ao extremismo na sua vivência do bolsonarismo. Eu conheço gente assim. Mas a maioria desses caras votavam nos tucanos até outro dia, entendeu? Assim, não tinha o menor problema de votar neles, entendeu? Tinha várias pessoas que votaram no Bolsonaro, que isso pouca gente lembra, mas 3, 4 meses antes estavam escrevendo no jornal dizendo assim, a gente queria um Macron brasileiro. Você lembra disso? Teve uma moda disso. Então, aí o cara, faltou 3 meses, ele queria um Macron brasileiro, 3 meses depois ele votou no cara que a Marine Le Pen não queria votar nele. Assim, é aquela coisa, tipo, você não tem um social liberal, vou votar no fascista. Exato. Cara, e isso aconteceu muito, assim, é meio bizarro. Mas agora, qual é o lado bom dessa história? É que essa pessoa que tem esse perfil provavelmente pode ser recuperado para a direita democrática, né? Quer dizer, um candidato como o Dória, ou o Eduardo Leite, sei lá, mas esse cara não queria um Macron brasileiro, né? Não, pois é, exato. Ele talvez quisesse uma Angela Merkel brasileira, mas ele não queria... Na melhor das hipóteses, eu também nem exatamente... Na melhor... Porque, inclusive, se eles quisessem um Macron brasileiro, tinha um Macron brasileiro que era Marina Silva.
É isso mesmo. Que tinha um perfil muito parecido. E, aliás, para não deixar dúvida, o Macron deu medalha para Marina Silva na época. É bem aquele perfil chapa Marina e Eduardo Jorge, né? Exato. É bem. Pois é. Não é o que eles queriam. Não era. Mas eles queriam uma coisa com aquela cara, né? Um negócio assim. Então vamos falar do aspecto político do Bolsonaro. Uma das coisas que você estava falando já um dos grupos que o mantém no poder são as Forças Armadas. Sim. De forma dúbia, às vezes, mas principalmente por parte do Exército. Eu não consigo chegar a uma conclusão se os 4 estrelas... O que os 4 estrelas acham do Bolsonaro? Se toleram, Essa é a questão. Assim, o que é difícil a gente fazer previsão no Brasil do Bolsonaro é que assim, a gente não sabe o que está acontecendo nas Forças Armadas. Elas são uma instituição bastante opaca. Até porque elas ficaram tanto tempo fora da política que eu acho que a maioria das pessoas nem cultivou fontes lá dentro. Os partidos políticos não fizeram muita questão de trabalhar e arranjar aliados lá dentro. Porque, para você pegar lá nos anos 50, 60, se você visse que um general, um cara qualquer foi nomeado general, você falava, esse cara é do grupo tal, que é apoiado por não sei o que lá, então isso foi uma vitória política de fulano. Hoje ninguém sabe dizer isso. Assim. Inclusive porque a gente achava que isso não existia mais, assim, que não tinha mais. E o maior exemplo que eu acho dessa opacidade é o fato que aquele tweet do Vilas Boas lá, durante a campanha eleitoral, falando sobre o julgamento do Lula, ele resolveu contar para a gente, no começo desse ano, que aquilo foi discutido com o comando das Forças Armadas. Entendeu? Mas antes dele contar, ninguém sabia. Entendeu? Então, assim, você vê que a gente não tem realmente esses bastidores. Então, por exemplo, eu estou desde o começo do Bolsonaro falando que o Bolsonaro é um risco para a democracia. Mas quando me perguntam, é um risco de quanto? Eu falei, não sei, cara. Porque para fazer essa conta, eu precisaria saber como é que andam as articulações das Forças Armadas e a gente não sabe. O que fica claro é que nem todo mundo é golpista, porque senão já teria tido golpe. Assim, o Bolsonaro já chamou o golpe várias vezes e os militares não foram. Não foram em nenhum, não foram nunca. Quer dizer, no 7 de setembro não tinha um bilico naquele negócio. Então, claramente, eles não estão nessa não são todos malucos, golpistas, etc. Então, essa é a boa notícia. A má notícia é que saíram vários sinais de que tem gente lá que é golpista. Aquele comandante da aeronáutica que elogiou a Bia Kicis no negócio, e que depois deu uma entrevista dizendo que o cara armado não faz ameaça, tal, que, aliás, é uma ameaça. Claro. Então, esse cara é golpista, pelo amor de Deus. Assim, entendeu? Vocês acham que se tivesse um golpe de Estado, esse cara... Porque, olha só, a gente não tem só que esperar que as Forças Armadas não participem do golpe. A gente, uma democracia sólida, confia que as suas Forças Armadas vão atirar nos golpistas, certo? Entendeu? Claro. Assim, a gente tem que confiar que se um cara tentar um golpe de Estado, o Exército vai dar ordem de atirar no golpista e não nas pessoas protestando pela democracia. Então, assim, esse cara da aeronáutica vai atirar nos golpistas, eu não levo a menor fé nisso. Então, assim, claramente tem uma disputa política lá dentro e a gente não tem boas informações sobre isso. A minha suspeita é que seja uma coisa mais ou menos, eu acho que o Gaspari fala isso dos militares pré-64, que era assim, tinha 5% que era fortemente golpista, 5% fortemente janguista e 90% que queria ver para onde a coisa ia. Entendeu? Assim, que tava... Vamos ver para onde isso vai, entendeu? Dependendo. Assim, o começo do livro do Gaspari é interessantíssimo, porque ele tem aqueles quartéis que falsificaram a data da adesão ao golpe. Então, assim, no dia do golpe eles ficaram quietos, mas eles viram que o golpe ganhou, eles soltaram o documento com a data do dia anterior, falando, opa, manifestando. Eu não lembrava dessa passagem. Pois é, sensacional. Então, assim, eu acho que deve ter muita gente assim, falando assim, não, eu não vou arriscar isso aqui para... Porque dar um golpe tem muito risco. E, aliás, uma coisa interessante, no livro do Vilas Boas, ele fala que, por exemplo, tem gente no Exército Brasileiro que acompanhou o caso da Turquia, que teve um golpe militar fracassado, e os golpistas se deram muito mal. Uhum. A repressão sobre os militares golpistas foi muito pesada. Porque se você... Golpe militar que deu errado, você tem que sentar o pau nos caras. É um cara armado tentando atirar em você. Entendeu? Você tem que fuzilar o sujeito. Entendeu? Então, assim, o cara, para dar um golpe de Estado, tem que estar arriscando a vida. Ele tem que saber que não é assim, não. Então, assim, a gente não sabe direito qual é a movimentação. Entendeu? Eu acho que a boa notícia é que, claramente, a adesão ao golpismo era forte o suficiente para que uma passeata como aquela do 7 de setembro servisse de desculpa para um golpe de Estado. Isso é uma boa notícia, quer dizer, é uma boa notícia possível, né, no quadro atual, mas é uma boa notícia. Teria sido muito pior se tivesse sido golpe de Estado.
Então, assim, eu acho que a gente tem... Isso aí, eu acho que assim, é uma cicatriz que vai ficar. Essa coisa da relação do Brasil com as suas Forças Armadas. A relação do Brasil com as Forças Armadas não vai ser a mesma logo depois que o Bolsonaro sair do poder. A gente viu que tinha gente ali que era contra a democracia. Então, assim, na hora que eu for dar minha opinião sobre qual o orçamento das Forças Armadas, eu vou ter que levar em conta a possibilidade do cara estar comprando uma arma para atirar em mim, entendeu? Então, assim, isso diminui a minha propensão a ter simpatia por isso. Então, assim, isso é uma coisa que vai ter que ter uma conversa, assim, vai ser lento, vai ser devagar. Eu acho que não vai começar logo depois que o Bolsonaro perder a eleição, mas a gente vai ter que conversar uma hora sobre isso, né? Claramente, quando aparecer um maluco autoritário, os militares votaram nele em massa, né? E não só votaram, não, cara. O Bolsonaro usou o quartel como para fazer comício na campanha. Ele pegava aqueles eventos de formatura e fazia comício. Quer dizer. Então, assim, isso foi um troço feio, né? Não é sinal de democracia madura. É mais complicado que isso, né, Celso? Porque o Poder Civil vai ter que entrar no currículo de formação de oficial a partir da mão. Vai ter. Agora, vai dar para o Lula fazer isso no janeiro de 2023? Duvido. Não vai. Nem vai tentar. Nem vai tentar, muito pelo contrário. Nem vai tentar. Vai ter que ser o próximo. Se o próximo presidente for Lula, não vai rolar. Eu acho que o próximo presidente, seja quem for, não vai poder fazer isso. Não vai conseguir fazer isso. Isso vai ser um negócio que vai ser mais lento, vai ser, entendeu? E é um problemão, né? Assim. E aí? E os outros grupos? Tem os evangélicos. Agora, embora a aparência das lideranças mais vocais, ao menos politicamente, dos evangélicos, faça parecer que é um grupo muito bolsonarista, quando a gente olha para as pesquisas, metade prefere o Lula. É por aí. Dos eleitores evangélicos, né? Quer dizer, fala-se muito de que a base do Bolsonaro depende muito do evangélico, porque é um eleitor naturalmente reacionário e tudo mais. Que ele é conservador em costumes, eu não tenho dúvida. Mas não me parece necessariamente um eleitor de direita. Ao menos não se a gente chama o Lula de um candidato de esquerda, né? Sim. Não, exato. Bom, para começar, boa parte desses evangélicos estão naquela categoria que na época o pessoal chamava classe média do Lula, né? O cara que ascendeu do muito pobre para o pobre. Né? Assim, o cara que ainda é pobre, mas já não está mais desesperado. Mas não precisa comprar o jantar ao longo do dia, né? Exatamente. E tem algum poder aquisitivo, compra um ar-condicionado, compra uma televisão boa. Sim. E vive nas periferias das grandes cidades, né? Exatamente, a pessoa da periferia das grandes cidades. E esse cara não tem só opiniões sobre casamento gay, entendeu? Ele tem interesses de classe, ele tem interesses em certas políticas sociais que o beneficiam. A opinião dele sobre casamento gay pode ser a mesma do pastor, mas a opinião dele sobre feminismo pode ser outra, entendeu? Assim, é sempre bom lembrar, com o Bolsonaro, pela primeira vez, todas as grandes denominações evangélicas apoiaram o mesmo candidato. Mas isso quer dizer o seguinte, até outro dia nunca tinha acontecido. Entendeu? As igrejas sempre tinham se dividido no espectro ideológico. Então, assim, não acho óbvio eu acho que, assim, em termos de probabilidade, se você me diz que o indivíduo é evangélico, eu acho aumenta a probabilidade dele votar no Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro resolver levar de barato essas pessoas, ele pode se dar mal. Porque outro dia, se não me engano, no Foro de Teresina, eu acho, alguém estava dizendo que tem uma porcentagem grande de líderes religiosos que morreram na pandemia. O Toledo falou isso no Foro de Teresina. Exatamente. Assim, a família desse cara não está contente, assim, entendeu? Assim, então, assim, eu acho que você só reduzir... O evangélico não é só um cara que é contra o casamento gay, entendeu? Não é só um cara que é contra a legalização das drogas, entendeu? Ele tem milhões de outras opiniões que, aliás, podem ser mais parecidas com de outras pessoas que a opinião de outros evangélicos. Então, assim, eu acho que eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro repete a votação dele na próxima campanha. Eu acho que não repete. Contra o Lula, eu acho que claramente não. Entendeu? Assim, até porque teve uma parcela razoável dessas pessoas que subiu na vida durante o governo Lula, que botou o filho numa faculdade durante o governo Lula. Então, assim, esse cara não vai
dizer assim, dane-se a faculdade do meu filho, eu sou contra casamento gay, entendeu? Eu duvido. Entendeu? Duvido que o cara faça isso. Então vamos falar do Lula. Que Lula é esse? Pois é, assim, quando o Lula saiu da prisão, foi aquele choque no sistema político brasileiro, justamente porque ele voltou moderado. E o Lula moderado é fortíssimo. O Lula radical tem seus votos também. Tem gente que vai votar no Lula, não interessa o que ele diga. 20% Mas o Lula moderado. Mas o Lula moderado é fortíssimo. É o político mais forte da Nova República. É um cara que foi preso e subiu na pesquisa, cara. Eu não conheço outro exemplo de um negócio desse. Entendeu? Então, assim, então, assim, ele é uma força que tem que ser administrada. Quer dizer, é um cara que todo mundo tem que lidar com o fato de que tem um jogador muito mais forte que os outros no jogo. Aliás, isso mostra o seguinte: primeiro, o Lula é um cara carismático, conciliador, hábil, etc. Mas isso mostra também o quanto o público brasileiro era carente de alguma política social, né? de alguma espécie de política antipobreza, porque também o Lula não fez uma redistribuição de renda radical, não foi ele que montou o SUS, não foi nada disso. Ele simplesmente jogou grana nas políticas que eram voltadas para os pobres. Então você vê o que chega a ser chocante que isso tenha demorado. Mas, Celso, eu acho que... Vem cá, deixa eu só então te questionar um pouco nisso, porque o governo Fernando Henrique, pela Comunidade Solidária, tinha várias dessas políticas. O que o Lula teve foi mais dinheiro para distribuir, porque o Fernando Henrique não teve esse dinheiro. Não, eu acho que primeiro tem que voltar ao seguinte: o pedigree do Bolsa Família é solidamente petista. O Bolsa Escola foi criado numa reunião do governo paralelo do PT. Quando o Lula perde para o Collor, aí eles fazem um negócio de governo paralelo, tipo de governo parlamentarista, né? Que em tese seria uma série de quadros do PT ficariam responsáveis por formular políticas do PT para diversas áreas. Não são Ricardo Henriques e Ricardo Paes e Barros que desenham, não? Não, isso é muito depois. Aí o que acontece é que nessas reuniões você tem um debate entre o Suplicy, que tinha um programa de renda mínima, e o economista José Márcio Camargo, sobre como você começa a renda mínima. E aí o Suplicy, na época, como não tinha ainda o LOAS, não tinha ainda essas políticas de garantir uma aposentadoria para todo mundo, ele queria começar pelos mais velhos. E o Zé Márcio fala, vamos começar pelas crianças. Teve um debate nas páginas da Folha, aconteceu, e está num livro de propostas do PT para o governo de 93. Tem o artigo do Zé Márcio Camargo, que é o criador do Bolsa Escola. O artigo dele eu acho, é a primeira coisa impressa que eu conheço, em que ele fala: a gente vai dar uma bolsa para quem botar o filho na escola, e etc, etc, etc. Aí isso foi implementado. Aí o Lula perde a eleição. Aí o governo Cristóvão implementa isso. Até foi antes. Em Campinas, o Magalhães Teixeira, o prefeito tucano do coisa, faz um programa de renda mínima que tem várias coisas semelhantes. E logo depois o Cristóvão faz em Brasília. Aí depois o FHC, que eu acho uma coisa excelente quando o político copia boas ideias dos outros, eu acho isso maravilhoso, tem que copiar mesmo. Eu não tenho o menor interesse no copyright que os políticos ganham por suas ideias. Foi lá, pegou e levou para a escala federal. A escala federal foi muito bom, assim, teve bons resultados. Quando chega o governo do Lula, o que o Paes de Barros e os outros caras fazem é unificar o Bolsa Escola com outros programas que tinham, que também foi uma ideia muito boa. Entendeu? Fazer um cadastro unificado, tal, que facilitou muito. Porque um problema sério de combater a pobreza é achar o pobre e fazer uma política que chegue exatamente nele. Então, essa proposta também foi muito boa. Isso também foi importante. Estou dizendo que o Paes de Barros... Mas, Celso, o que você está descrevendo é uma política de Estado. Eu não sei se eu não estou negando a super importância do governo petista nisso, porque é evidente que tem. Sim. É evidente que o Suplicy estava defendendo isso lá desde o início. É evidente. Só que se você pega os tucanos dos anos 80, Franco Montoro, entendeu? A me parece que existia uma convicção pelos políticos que fizeram a nova república, que uma política assim era necessária. Não, mas tinha uma convicção, inclusive, na direita. Olha só, você sabe como é que o SUS, gente, olha só, o pessoal gosta de conspiração comunista, o SUS é uma conspiração comunista. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde Pública, liderada por, rapaz, me deu o cara do PCB, o sanitarista.
O Barbão Branco. Isso. Eu não sei quem que você... Arouca, Sérgio Arouca. Sérgio Arouca, exatamente. Teve lá a proposta, teve a discussão, e a proposta que saiu foi a proposta do PCB. E eles levaram para a Constituinte, principalmente pelo Eduardo Jorge, para um outro deputado do PMDB, que agora não me veio o nome. Na comissão foram eles que brigaram. E a única concessão que a direita pediu, de fato, foi preservar os hospitais particulares. Quer dizer, assim, pode haver hospital particular, não é proibido, não tem problema. Mas, fora isso, quando a proposta do SUS foi para votação, foi aprovado com maioria esmagadora. Entendeu? Assim, quem votou contra o SUS foi muito pouca gente. Assim, e a Constituinte era basicamente conservadora. Entendeu? Assim, então, isso não era uma ideia maluca, um negócio completamente alienígena. Entendeu? Então, não tem a menor dúvida que quando você chega na Nova República, todo mundo sabe que teve crescimento econômico nos anos 70, teve milagre econômico, mas isso não se traduziu em bem-estar para os mais pobres. Então, todo mundo sabe disso. Não é um mistério, assim, não é uma coisa maluca que alguém leu no Capital. Entendeu? Assim, todo mundo sabe que o que vai acontecer quando tiver democracia no Brasil as pessoas vão votar por política social. Então, a boa parte da direita mesmo já se antecipa a isso e já joga as coisas na Constituição. Né? Esse grupo do PSDB que você está falando foi provavelmente a força de esquerda que mais produziu resultados na história brasileira antes do governo Lula. Foi Mário Covas, entendeu? Como relator da Constituição. Franco Montoro. O Covas, porque o Covas ele fez aquela coisa brilhante que... enfim, se eu estiver me estendendo, você fala. Não, tudo bem. A gente poderia. Eu acho que o Fernando Henrique, o Covas, tem um papel fundamental mesmo na Constituinte. Mas vamos voltar ao PT para a gente não se perder aqui. Eu que te atrapalhei, na verdade, Nada, que isso? Questionando a coisa ali, mas vamos. Você acha que dos indícios de popularidade do Lula é a coisa do carisma, outra coisa é, de fato, os programas sociais durante o governo dele tiveram um sucesso imenso. Absurdo, e as pessoas falam, cara, esse cara melhorou minha vida, quer dizer, assim, por que eu não vou gostar dele? Assim, então... E aí, assim, você tem esse cara concorrendo à presidência, e se ele não está propondo nada maluco, entendeu? Como não está, ele vai ser favorito, gente, não vai ter jeito. Porque, inclusive, não teve um outro governo bem sucedido depois dele. Entendeu? A Dilma deu errado, o Temer saiu com 7% de popularidade e o Bolsonaro foi um desastre. Então, enfim, é normal que ele tenha essa popularidade toda. Agora, o que eu estava dizendo na coluna de segunda-feira é que eu acho que tem um certo limite por quanto o Lula vai poder sinalizar a moderação em alguns assuntos, inclusive discutir alguns assuntos, entendeu? Em especial a economia. Eu não vejo que os incentivos estejam muito bem alinhados para ele agora fazer uma coisa como essa carta ao povo brasileiro que teve em 2002. Entendeu? Porque se você pegar, por exemplo, 2002, a disputa de PT e PSDB era uma disputa sobre política econômica, fundamentalmente. Então, se o Lula faz uma movimentação para o centro em termos de política econômica, ele entra no eleitorado do PSDB. Entendeu? Ele esvazia o PSDB. Ele tira a voto do PSDB. Agora, o Bolsonaro ganhou do PT de outra maneira, entrando em outro eleitorado, entrando nesse eleitorado pobre das periferias, que ele fez a rapa, cara. Assim, o mapa eleitoral do Bolsonaro nas periferias das grandes cidades é espetacularmente forte. Assim, foi um resultado realmente esmagador. Assim, não teve para ninguém. E foi ali que ele ganhou do PT. E o PT sabe disso. Então o PT agora quer recuperar esse eleitorado. Para recuperar esse eleitorado, que o Bolsonaro pegou, sobretudo com o apoio das lideranças evangélicas, etc., o Lula fazer um discurso sobre ajuste fiscal, ninguém vai votar no PT por causa disso. Então, assim, o fato de estar concorrendo contra o Bolsonaro faz com que o Lula naturalmente vai enfatizar o fato dele ser democrata, dele não ser maluco, dele querer fazer acordos, entendeu? Esse negócio dele querer fazer jantar com os caras que fizeram o impeachment, entendeu? É claramente uma sinalização, olha só, eu não estou entrando aqui para me vingar de ninguém, entendeu? Não estou fora dessa, entendeu? Isso aí tudo ele tem incentivo para fazer, porque o adversário dele é um radical. Agora, nessa pauta econômica, eu acho assim, ele não tira a voto do Bolsonaro adotando essas posições, entendeu? E eu acho que isso é uma pena. Assim, eu estou dizendo assim, o que eu acho que vai acontecer dados os incentivos, mas o que eu gostaria que acontecesse, enfim,
é que esse debate fosse mais aberto, né? Inclusive porque eu acho que tem gente próxima ao Lula que faz esse debate. Entendeu? Você pega o Nelson Barbosa, por exemplo, um cara que faz esse debate. E que poderia discutir mais abertamente, por exemplo, se você for tirar o teto, você vai botar o quê no lugar, entendeu? Umas coisas mais assim, de caráter prático. Eu acho muito difícil que isso apareça na campanha, porque justamente o adversário do Lula é o Bolsonaro, que não ganhou voto assim. Entendeu? Vem cá, e que Lula que você acha que vem, quando a gente, esquecendo essa coisa econômica, eu não sei como é que o PT conta a sua história para a sua militância, para os seus eleitores, porque para mim é um mistério. Passaram os últimos anos dizendo que houve um golpe. Eles nunca falam golpe de Estado. Eles sempre param no golpe. Mas que houve um golpe contra Dilma. Eu acho que houve uma trapaça ali mesmo. Eu acho que o Eduardo Cunha. Uma sacanagem, uma picaretagem. Mas uma sacanagem dentro da lei não é um golpe de Estado. Eu acho isso. Eu prefiro guardar golpe para o que o Bolsonaro quer fazer, sabe? É isso, eu também, mas enfim, não. Por trapaça política que seja, o Eduardo Cunha só estava. Ele tinha um problema com a Dilma e ele tinha um problema com os deputados do PT que queriam tirar o mandato dele, entendeu? Aliás, com muitas razões. E usou o impeachment como chantagem e executou porque é um cara vingativo e tudo mais. Mas eu não sei como é que o PT vai conciliar a história que ele conta com começar uma campanha querendo sentar com o Renan Calheiros e querendo fazer de Renan Calheiros presidente do Senado. Agora, a impressão que eu tenho é o seguinte, pelo discurso que o Lula está fazendo, a impressão que eu tenho é que a raiva não passou, entendeu? Ele passou quase 2 anos na cadeia não é uma coisa que te deixa mais tranquilo. Não, Agora, ele precisa de um governo estável. Então ele não vai brigar com o deputado porque ele precisa de deputado. Ele precisa ter uma aliança com o MDB e o MDB quer fazer essa aliança. Vai se fazer difícil, entendeu? Vai ter que fazer um agrado para cada um. O Renan vai voltar presidente do Senado, aquelas coisas todas, tal, mas ele também não vai poder brigar demais com o judiciário. Não. Entendeu? Não tem. A impressão que eu tenho é que vai sobrar para a imprensa, cara. Cara, sabe o que eu acho desse negócio da imprensa? Eu acho o seguinte, se isso for uma maneira de sinalizar para a militância, eu acho que ninguém precisa ter medo de nada, porque a chance de se passar é zero. Não, durante o governo ele ficou fazendo essa sinalização para a militância o tempo todo e fez nada. Eu acho que, exato, eu acho que assim, inclusive no caso da Dilma, inclusive o pessoal que fazia blog, petista, etc., odiava a Dilma. Ela, inclusive, cortou aquela graninha lá que pingava. Celso, eu ouvi até de senador petista na época do impeachment, que o impeachment ia ser ótimo, porque o Temer ia resolver tudo e o Lula ia ser eleito. Não, o que tem, ouvi isso de senador do PT. Não, entendeu? É possível. Que publicamente fazia um outro discurso, entendeu? Uhum. Eu acho que, mas eu vou te dizer, eu acho que esse cara aí é excepcional por uma coisa que eu vou te dizer. Eu acho que o PT não achava que ia ter chance de voltar ao poder tão rápido. Eu acho que em 2016, quando a Gleisi assume a presidência, aquela coisa que o pessoal acha que tem um pessoal que acha que a Gleisi é maluca, é radical. Não, o que ela fez foi um cálculo que é o seguinte: a gente tomou uma porrada muito grande. Entendeu? Isso vai demorar para a gente voltar, não sei o que lá. Então está na hora de voltar a pensar como oposição. Assim, como a oposição não é responsável pelo que vai acontecer, certo? Ela tem que defender princípios, etc. Quem é responsável é o governo. Então, eu acho que eles viraram um discurso para se preparar para o longo inverno. Aqueles documentos radicais do PT de 2016 é coisa assim, cara. Olha só, a gente perdeu, a gente vai ter que disputar militante com o PSOL, vai ter que disputar com o Ciro, etc. Então, a gente vai tentar unificar todo mundo com uma coisa passional, etc. E vamos ficar aí nos movimentos sociais, vamos brigar, vamos fazer oposição tal, até que daqui, sei lá, 10 anos a gente ganhe de novo. Entendeu? Eu acho que o fato do Temer estar tão errado surpreendeu, eu acho. Porque, senão, eu acho que o PT teria começado a se preparar para falar como governo mais cedo. E aí a campanha do Haddad foi um troço meio esquizofrênico, porque eles lançaram o cara mais moderado que tem no PT, o cara mais equilibrado, de bom senso, enfim. Um cara que certamente seria fiscalista se ganhasse a eleição.
E os caras lançaram aquele cara com um programa que tinha a nova Constituinte, lembra disso? Que não fazia o menor sentido aquilo, entendeu? Não fazia o menor, era uma coisa completamente sem pé em cabeça. Então, eu acho que o PT fez uma virada para a esquerda depois do impeachment. Você vê assim, se você está acostumado a ver documento do PT, você começa a calcular quem escreveu aquilo. E se você pega os documentos de 16, que já vinha um pouco no eco de um congresso do PT de acho que Salvador, se não me engano, que teve em 2015, aquilo me dá a impressão de já ter sido feito coisa pela galera mais de esquerda do PT. Entendeu? Já estava escrevendo documento. Que é uma galera que gosta mesmo de negócio bolivariano, de essas coisas. E que nunca ganha disputa interna, mas fica ali. Mas no clima que estava, foi o cara que foi escolhido para fazer o documento. E eu acho que isso meio que passou, assim, essa onda. Só que, como você disse, não é muito fácil fazer a readequação, entendeu? Assim, porque se todo mundo era golpista, não sei o que lá, o que você vai fazer, né? Assim, pô, se não tem diferença entre o que o Temer fez e o que o Bolsonaro quer fazer, como é que você vai conversar com o início? Né? Então, assim, eu acho mesmo, isso é difícil. Agora, é difícil, o Renan era o presidente do Senado. Exatamente. Então, assim, isso, mas agora eu vou dizer, teve gente no PT que começou a fazer esse processo muito cedo. Em especial os governadores. Eu acho até que a gente falou disso aqui numa outra conversa que a gente teve. Os governadores precisavam governar esses estados, entendeu? Então, assim, não dava para o cara ficar o dia inteiro só fazendo, entendeu? Protestando contra o golpe. Ele precisava conversar com o Temer, ele precisava negociar orçamento, ele precisava fazer ajuste fiscal nos seus estados, como o governo da Bahia fez, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu acho que já tem um pessoal há muito tempo no PT, os políticos profissionais do PT, não acho que embarcaram muito nesse radicalismo, entendeu? Assim, bom, logo depois do impeachment, a boa parte do PT foi apoiar o Rodrigo Maia. Entendeu? O Rodrigo Maia militou pelo impeachment. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, aí eu acho que a política vai fazer sua mágica, entendeu? Assim, os caras vão ter que fazer porque é o que tem para fazer. Agora, sobre o negócio da mídia, tem uma coisa que eu acho. O único caso em que eu acho que pode-se ter medo de uma coisa de controle da mídia que não seja ou simbólica, que pode fazer lá um comitê, não sei o que. Tem vários países que tem, né? Uns comitês lá, aí o cara faz um relatório não vinculante, né? Falando, isso aqui teve viés, o outro não teve. Tem umas coisas. Enfim. Mas a única chance disso se converter em uma coisa preocupante, eu acho que é se tiver apoio do Centrão. Porque tem uma coisa que eu acho que a gente tem que falar: o Centrão e a classe política em geral não gostou da mídia ter continuado falando de Lava Jato depois que o PT caiu, entendeu? Assim, eles estavam achando legal, enquanto derruba a Dilma aí, derruba o Lula, prende o Lula, dane-se, mas quando chegar na nossa vez, a gente vai parar. Entendeu? Parou com isso. E eles, inclusive, conseguiram desacelerar e eventualmente matar a Lava Jato. Mas, claramente, tem gente na direita política, e eu acho que essas pessoas, inclusive, estão por trás de alguns movimentos do Bolsonaro, que tem raiva da Globo ter denunciado o Temer, né, no negócio do Joesley. Esses caras não ficaram contentes. Assim. A política brasileira não é assim, tem a esquerda que é contra a mídia e a direita que é a favor. Não, ninguém gosta de mídia. Entendeu? Então, assim, eu acho que para isso que pressão funciona. Exatamente, é sinal que está funcionando. Mas, então, assim, eu acho que o único risco desse negócio de controle da mídia dar em alguma coisa é se setores da direita resolverem comprar isso. O que eu também não acho muito provável, não sei. E eu acho o seguinte, eu acho que, do ponto de vista da esquerda, é blefe por um motivo muito simples. Eu acho que se você adotar as regras que o pessoal fala, eu acho que essa ação da mídia vai ficar mais enviesada para a direita. Por exemplo, eu acho que se a família Marinho for obrigada a vender ou o jornal, ou a rádio, ou a televisão, que é uma regra que tem em vários países, cara, quem vai comprar não é o MST, entendeu? Assim, entendeu? Não é o coletivo de quilombolas, entendeu? Quem vai comprar isso é uma igreja evangélica, entendeu? Quem vai comprar isso é um empresário que todo mundo sabe que ele votou em 2018. Então, assim, eu acho que essas regras de regulação econômica que fazem sucesso em discussões de esquerda, se fossem implementadas, eu acho que fariam a mídia brasileira ficar mais conservadora. Então, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu te digo mais. Essas regras só fazem sentido com cabeça do século XX. Porque o jornal não dura muito mais tempo, não. Isso, exatamente. Se você chegar para o cara e falar assim, livrar desse jornal impresso, o cara fala, oba! Entendeu? Finalmente!
Aí, com a nossa Constituição, que tem uma Bill of Rights liberal, você começar a dizer quem pode ter site, isso não faz meio sentido. Esquisito, exatamente. Pode ser até que é o seguinte, daqui a algum tempo, esse ecossistema se estabilize e a gente entenda uma maneira de fazer alguma coisa. Entendeu? Pode ser que seja. Mas no momento não tem o que fazer, cara. Essas coisas acabaram de acontecer, de surgir. Você não sabe como é que vai ser. Entendeu? Assim, eu acho, inclusive, por exemplo, se tivesse voltar 50 anos atrás, eu não acho que os meios de comunicação brasileiros deveriam ter tido o direito de montar esses grandes conglomerados. Mas tiveram. E aí agora você mexer nisso é perigoso, porque assim, fica sempre a suspeita de que você está querendo boicotar a imprensa, ameaçar a liberdade de expressão. Cara, e certamente vai aparecer gente usando isso como desculpa para fazer. Né? E aí tem um ponto também que é o seguinte: parte-se do princípio que a coisa foi trivial. Manchete quebrou, o Jornal do Brasil quebrou, o Estadão quase quebrou, passou por um período muito difícil e tal. Quer dizer, essa transição para televisão e rádio não foi uma transição que foi simples de fazer, não. A Folha, se não fosse o UOL, a Folha acertou no UOL e se deu muito bem. E se salvou nessa. E se salvou nessa, mas poderia ter quebrado também. Quer dizer, foi uma história empresarial complexa aí, mas enfim. Exato, mas eu acho. Agora, esse eu acho, sem dúvida. Se alguém resolver, se o cara de esquerda chegar lá e falar assim, eu pago para ver quem topa fazer regulação econômica, eu acho que os caras de direita vão falar, beleza. Vamos embora. Você tem razão. Você tem razão, a gente teria uma imprensa mais. Eu não tenho dinheiro para comprar jornal, entendeu? Assim, se tiver que vender uma TV aí, eu não tenho. Mesmo que eu faça uma vaquinha aqui, não entendeu? Não, a gente teria certamente uma guinada à direita da imprensa. Olha para a CNN. Olha para a CNN, que é. Eu não estou nem falando de Jovem Pan, não. Exato. Mas tudo bem, vamos. 2 últimos assuntos que eu quero falar com você. Bora. Ciro Gomes, Tucanos. Porque eu acho que são os grupos mais fortes de, entre aspas, uma terceira via aí, né? O Ciro, evidentemente, os Tucanos ainda a gente não sabe quem vai ser, mas os Tucanos, obviamente, vão ter um candidato. E foram tão importantes na Nova República que não acho que a gente deva simplesmente descartar um candidato tucano. Concordo. Agora, o Ciro chega a aparecer com 12% em algumas das pesquisas. Sim. O último Datafolha, num dos cenários, ele aparece com 12%. O Ciro tem uma dificuldade evidente, que é o cara que está fácil de tirar do segundo turno, fácil entre aspas, é o presidente da República, não é o Lula. Isso. E o Ciro é um candidato de esquerda. Exato. Quer dizer, ele está concorrendo por votos de direita para tirar o Lula. Como é que você vê esse desenho do Ciro? O Ciro é o reserva do Zico, né, cara? Assim, o cara que... o reserva 2 rubro-negros conversando. Exato, é um cara que pode ser excelente. Para que for, cara? Entendeu? Sua vida vai ser difícil. Então, assim, ele tem uma dificuldade de entrar nesse eleitorado. Tanto que ele está tentando outra coisa. Ele está tentando descer o pau no Lula, ele está tentando ver se ele pega bolsonaristas desgarrados. Assim, eu acho feio assim, o nível da campanha, enfim, é uma campanha João Santana, como foi a do PT em 2014, a campanha que o Ciro faz contra o Lula. Agora, assim, em termos de racionalidade estratégica, faz sentido. Assim, não é maluco. Porque o que eu acho que o Ciro, o que está na cabeça dele é o seguinte: eu não tenho nenhum interesse em ir para outra campanha e ter 8%. O que eu ganho com isso? Eu vou pegar esses meus 8% e vou jogar na roleta meus 8% para ver se eu tiro 30%. Se eu tirar 0, também tranquilo. Vou para casa. Entendeu? Perdi minha última eleição, acabou. Então, o que ele está fazendo é assim, ele está arriscando os 8% dele. Está falando assim, olha, eu não tenho interesse em ficar só com 8%. Entendeu? Eu prefiro aceitar uma loteria em que ou eu tenho 30 ou eu tenho 0. E eu acho que, dadas as preferências pessoais dele, é o que tem que fazer. Eu acho que é isso que restou para ele mesmo. Eu acho muito notável assim, o fenômeno do Ciro Gomes. Assim, a gente já teve algumas dessas conversas e em várias delas a gente fala como é curioso mesmo o cara pegar e ressuscitar o trabalhismo, né? Ressuscitar um discurso que parecia completamente desaparecido da política brasileira. Mas, olha, eu vou dizer para você, toda vez que eu escrevo coluna sobre a esquerda, aparece gente para comentar que é trabalhista mesmo. Assim,
que é um cara brisolista, gente de, sei lá, 20 anos de idade, entendeu? E isso é muito notável. Assim, essa reorganização do PDT pelo Ciro é um feito político muito impressionante, eu acho. Agora, ele tem uma dificuldade, né, cara? Assim, que é justamente, ele tem um meio de campo muito congestionado para ele. E o Ciro tem uma coisa, que eu até falei isso outro dia no podcast da Folha. Ele é um cara muito carismático, muito inteligente, muito articulado, etc. Ele é, de longe, o melhor debatedor da geração dele, não tem nem comparação. Só que ele é mau construtor de partido, entendeu? Ele está nessa há 20 anos e ele ainda nem tentou montar um partido. Assim, ao contrário da Marina, por exemplo, tentou e não conseguiu ainda. Tudo bem, também não é uma grande construtora de partido, mas foi lá, tomou a iniciativa de tentar criar a rede de sustentabilidade. O Ciro fica procurando um partido que o adote como líder, né? E isso não é muito fácil, porque, pô, se você conseguiu construir seu próprio partido, você já deve ter alguém ali entendeu? Que é forte, se o seu partido for grande. Então, assim, essa coisa dele ficar procurando, essa dificuldade que ele teve de achar um nicho, eu acho que é muito associado ao fato que ele nunca nem tentou construir seu próprio partido. Ele podia ter feito isso, entendeu? Assim, e eu acho que isso foi um erro que marcou a carreira dele. Agora, de qualquer maneira, não tendo feito isso, eu acho muito impressionante que o cara tenha 8%, 10%. Mas vem cá, eu acho que, de alguma forma, houve uma adaptação do discurso dele, aquela coisa ali do Mangabeira Unger, que ele fala há 20 anos. Houve uma certa adaptação, mas não foi uma adaptação artificial ao PDT. Não foi, não. Tem encaixe. Tem liga. E ele virou, embora ele tenha que negociar muita coisa com o Lupe, porque o partido não é dele, é do Lupe. Claro. Eu acho que deu liga. Eu acho também. Eu acho que não é artificial. Eu acho que tem uma coisa ali de... Exatamente. Aquilo é o PDT. O discurso dele é pedetista e encaixa, tem coerência com o discurso que o Ciro fazia 20 anos atrás. E, na verdade, cara, se você pegar a esquerda do PSDB do começo dos anos 90 e os caras mais cabeça aberta do PDT, eles não eram radicalmente diferentes, entendeu? Inclusive, isso é registrado, houve uma discussão sobre fusão de PSDB e PDT. Antes de 94, a aliança eleitoral mais comum do PSDB foi o PDT. Porque, inclusive, o PSDB tinha interesse em se filiar à Internacional Socialista. O PSDB era um partido social-democrata. Então, isso podia... havia gente no PSDB que não era totalmente estranho. Não era gente assim, não. Se você forçar ali, o discurso que sai do Serra ainda é o discurso do Ciro. Muito, exatamente. Você tem toda a razão. Entendeu? É isso mesmo. O que tinha muito era uma objeção nos tucanos ao personalismo do Brizola. É aquele negócio, eu não quero entrar para um partido que tem um cara que manda e desmanda e faz o que quiser, etc. Isso sempre teve. Foi sempre a dificuldade do Arraes também. Fundar um partido e, sobretudo, foi a dificuldade de fazer um partido que tivesse Brizola e Arraes, que era meio que o sonho daquela turma e nunca conseguiram tirar do papel. Mas, assim, você tem toda razão, deu liga essa fusão do Ciro com o PDT. Eu acho muito interessante, independente de se vai ganhar ou não, eu acho interessante que formou-se uma corrente de opinião no espectro público brasileiro que tem voto, vai eleger deputado, enfim, deve participar do debate. Pois é. E os tucanos, eu acho, uma das coisas que eu acho surpreendente, eu acho até muito interessante essa coisa de um partido que faz primárias para escolher candidato a presidente. Agora, Eduardo Leite e João Dória são muito diferentes, né? É um cara de centro para centro-esquerda contra um cara que é nitidamente de centro-direita. Se não for de direita, o Dória, né? Uma coisa que assim, o Bolsonaro deu uma avacalhada no espectro, né? Quer dizer, assim. Então, assim. Não, tudo bem. Aliás, isso eu acho um desastre uma coisa que eu fiquei felicíssimo foi quando as pessoas de direita começaram a se autodenominar de direita, entendeu? Na época da crise do PT. Eu achei isso excelente, foi um aumento de transparência no sistema político brasileiro. Mas com o Bolsonaro isso já voltou atrás, entendeu? Porque ninguém quer se associar. Você bota, quando você entra com um cara de extrema direita, fica... É complicado, né? Né? Mas o Dória, agora, eu acho que em outros tempos, seria um cara de centro-direita. Seria um cara do PFL. Seria um cara do... Entendeu? Ou da direita do PSDB mesmo, já dos anos 2000. Né? Ele não está tão artificial assim no partido que ele está. Não está, não. Ele é mais parecido com o Alckmin. Sim. Enquanto que o Eduardo Leite tem um quê de Fernando Henrique?
tem um quê de Fernando Henrique. Posicionando ali ideologicamente, né? Concordo com você. Você vê, inclusive, no segundo turno, a posição dos dois foi bem diferente. Né? Bom, até tem umas. Bom, se ficar contando história, você não acaba nunca. Mas tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar: é que o Bolsonaro tentou destruir o PSDB no segundo turno de 2018. Ele tentou erradicar o PSDB. E uma das coisas que ele fez foi não receber o Dória, que estava com a campanha Bolsodória desde o primeiro turno, rodando a máquina a favor do Bolsonaro. E o Bolsonaro não recebeu o Dória, para fazer um foto-op lá com o Dória. E agora, o Dória tentou fechar com o Bolsonaro. Tentou fazer. O Eduardo Leite apoiou o Bolsonaro, mas o que aconteceu foi um pouco. Eu acho que tem uma sutileza assim, que alguém pode dizer que não faz importância, mas eu acho que tem alguma importância. Ele fez um vídeo dizendo assim: eu vou votar no Bolsonaro porque eu não voto no PT, mas eu não concordo com essas posições radicais do Bolsonaro. O bolsonarismo achou que isso não era o suficiente e declarou apoio ao adversário dele. E mandou o Mourão para o Rio Grande do Sul fazer campanha para o cara. Então, por aí você vê que tem uma certa diferença entre o Dória e o Leite. Essa diferença pode ter diminuído porque o Dória apanhou muito do Bolsonaro. Assim, e eu acho que o Dória contava que mais gente da direita ficaria do lado dele contra o Bolsonaro, o que não aconteceu. Então, eu também não acho que o Dória, no momento, esteja com um perfil também tão direita assim. Entendeu? Acho que ele tem feito gestos mais assim, mais de maior abertura. Né? O Dória tem um trunfo que eu acho que... Cara, se a democracia brasileira estivesse funcionando normalmente, assim, o Dória era um candidato, podia perder, claro, mas seria um candidato forte à presidência pela vacina. Da Coronavac, Cara, o cara teve uma pandemia, o governo federal não comprou vacina, o cara comprou vacina e, pelo que você ouve, é que o governo Bolsonaro só foi atrás de comprar vacina quando algum milico chegou para o Bolsonaro e falou assim: tá vendo essa foto da primeira senhora vacinada na Inglaterra? Quem vai tirar essa foto é o Dória. Aí eles ficaram malucos e foram atrás. Você vai vendo o nível da coisa. Mas então, assim, o Dória, de fato, tem uma realização muito impressionante. Assim, se você pegar minhas colunas anteriores aí, eu desci o pau do Dória, mas isso eu não vou deixar de dizer, o cara comprou vacina. Então é um trunfo grande. Agora, o que se diz no PSDB é que ele é um cara desagregador, né? Quer dizer, é um cara difícil, né? De fazer aliança e tal. Um pouco o que diziam do Serra. Né? E que o Eduardo Leite é melhor na amarração, né? Pode ser, assim. Agora, eu tenho curiosidade de saber como é que eles vão concorrer nessa eleição, porque o Dória claramente vai ser o candidato que vai tentar jogar o Bolsonaro de volta para o extremo, vai tentar recuperar o voto da direita para o PSDB. O Eduardo Leite acho que já vai tentar fazer uma coisa um pouco, apelando um pouco para o eleitorado, digamos, Luciano Huck, sabe? Uma coisa um pouco, uma abertura um pouco mais para o social-liberalismo, enfim, uma coisa assim. Então. Não sei, eu não sei quem vai levar isso, sinceramente. A articulação lá, essa é que nem a articulação de militar, né? Um negócio opaco lá. E as regras são construídas também meio, de acordo assim, com. Tem uns trambiques ali de. Né? Vem cá, eu aposto que pelo menos um candidato desses, nem Lula nem Bolsonaro, vai passar os 10%. E não o Ciro, mas algum dos candidatos que não é nitidamente de esquerda. Você chutaria algum? Não. Eu não sei como é que a gente pode... Porque eu entendo o seu raciocínio. Eu acho que assim, provavelmente começa a campanha com, sei lá, 5 caras com 2%, mas à medida que a campanha vai passando, vai tendo voto útil, vai tendo migração, e eventualmente junta em alguém que seja lá nos seus 10%. Eu acho isso perfeitamente possível, mas assim, aí qual desses caras vai ser? Aí é que nem aquelas eleições aqui do Rio de Janeiro, e aliás o Rio de Janeiro está para provar que às vezes isso não acontece, né? Que às vezes de fato acaba a eleição com 6 caras com 8%, né? Assim, então às vezes dá errado isso, então não sei. Mas eu não sei quem seria. Eu acho que assim, é difícil. Tem um certo motivo para apostar no Dória por causa de São Paulo, né? Quer dizer, se você é governador de São Paulo, não é uma coisa para se jogar fora, né? Assim, não é comum que ele se eleja presidente. Na Nova República não teve nenhum. Mas
para se lançar, para começar a corrida como governador de São Paulo, tem posições piores. Né? Exato. Na República de 45 também não teve nenhum, não. Também não teve nenhum. Eu estava pensando aqui, puxando pela memória, que não teve. Pois é, isso era aquela coisa. Eu acho que o Washington Luiz foi o último. Mas, enfim, mas é uma posição boa para começar uma corrida. Né? Assim, claro. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o Dória teria uma certa vantagem. Agora, ninguém sabe, por exemplo, tem um pessoal querendo lançar o Moro. O Moro é aquele negócio, né? A eleição dele foi a outra. Né? Assim, eu acho um pouco isso do Luciano Huck também. Eu acho que os dois teriam ganho a eleição de 2018 com folga. Mas essa, eu não sei, acho que vai ser outra eleição. Não é a coisa, não sei. Pode ser que ele surpreenda e tal, mas não vejo... Eu acho que o Huck concordaria com você. E o Huck tem uma característica particular, que é o seguinte: o Lula tira eleitor dele. A entrada do Lula desmontou o tabuleiro para ele nessa eleição. Exatamente. Que você não, isso não é verdade para os outros. Não é. Você tem razão. Você tem razão. É isso mesmo. Porque na outra eleição, por que eu acho que o Huck teria ganho aquele negócio no primeiro turno, eu acho? Porque ele, ao mesmo tempo, pegava esse negócio do novo na política, que era um negócio, ele atrairia o apoio da direita, que era a força mais poderosa no momento, a maré vinha para esse lado, e ele teria muito voto de pobre. Entendeu? Que é onde o Lula... Porque o Lula estava fora da campanha. Então, assim, eu acho que 2018 era a eleição se o Huck quisesse ser presidente, era ali. Entendeu? Assim, e aí, você esperar que o cavalo passe selado várias vezes, eu acho meio otimismo demais. E eu acho isso um pouco do Moro também. Entendeu? O Moro vai chegar agora... o Bolsonaro já fez campanha contra ele nos círculos de direita durante 4 anos. Vai jogar mais sujo ainda contra ele, se ele for candidato. E ele tem um problema, que o Moro deve ser o único cara que, se for para o segundo turno com o Bolsonaro, vai ter petista que não vai votar nele. Então, assim, ele tem uma dificuldade a mais. Né? Então, assim, eu acho também um cara que perdeu o cavalo selado, se você quiser ser candidato. Celso, muito obrigado pela conversa. Depois vocês editam aí, deve ter ficado umas 3 horas aqui. Né? Não, imagina, não tem uma edição não, vai assim mesmo ao ar. Maravilha. Obrigado, cara. Valeu, doutor. Estamos sempre aí.